Bom, hoje sou eu aqui e eu quero confessar que talvez nos últimos anos essa palavra foi a palavra mais difícil de se montar dos últimos anos. Eu amo estar nesse lugar onde eu ministro a palavra de Deus. A Alana sabe bem disso e toda vez que eu termino de pregar, ela sempre comenta: você gosta disso, né? E é verdade, eu realmente gosto de estar aqui. Mas eu confesso que aquilo que o Senhor me conduziu a ministrar nessa noite não foi tão simples por vários fatores, e vocês vão entender o porquê. Recentemente, o pastor Ramon me procurou e perguntou se eu poderia ministrar a palavra hoje, dia 20 de novembro, que é um dia emblemático para muitos de nós. É o dia onde nós celebramos o Dia da Consciência Negra. Talvez, se você gosta de futebol e não sabia disso, você achou que era só o início da Copa, mas é um dia emblemático para nós, porque nós celebramos o Dia da Consciência Negra. Amém. E eu lembro dele falar: cara, se Deus te direcionar para pregar algo temático, usar esse tema, fica à vontade. Eu estou na Yacht Church. Nós estamos caminhando para 3 anos já, né? Nem parece, mas já são quase 3 anos. E nós, nesses 3 anos, tivemos várias conversas e temos tentado inserir essa questão racial no meio da igreja, de uma maneira geral. Nós entendemos, e eu acredito, que a igreja evangélica, ela tem um papel de fornecer suporte e ferramenta para que nós cresçamos espiritualmente, para que nós possamos vencer os nossos pecados e caminhar em direção àquilo que Deus tem sonhado para nós. E isso passa também pela maneira com que nós nos comportamos como igreja na sociedade. Então isso vai alterar e vai modificar a nossa maneira de viver como cidadãos nessa terra. Amém? Você crê nisso também? Então é por isso que nós incentivamos os nossos filhos a estudar. Nós incentivamos para que eles procurem as melhores escolas, para que eles se informem, e se formem da melhor maneira, porque nós entendemos que isso também é uma maneira de nós manifestarmos o reino de Deus. Então, quando nós, que somos o corpo de Deus, reino de Deus, representantes do reino de Deus na terra, vamos para a faculdade ou enviamos os nossos filhos, nós sabemos que é uma maneira de ele influenciar a sociedade e estar em uma posição onde ele pode manifestar o reino de Deus lá. Amém? Você crê nisso? E nós entendemos que o nosso posicionamento como cidadãos é então um reflexo de como nós temos vivido ou temos entendido o reino de Deus. Então eu não poderia deixar de passar essa oportunidade de comunicar um pouquinho sobre a vontade de Deus a respeito dessas questões raciais também. E que talvez nós saiamos daqui transformados. Eu anotei muitas coisas e é muito provável que eu me perca em algumas informações, elas vão ir passando. Então eu vou tentar nesse primeiro momento me atentar muito a tudo aquilo que foi anotado, né? Para que vocês consigam entender tudo o que eu estou querendo dizer. E exatamente por esse tema ser um tema tão importante pessoalmente para mim, e acredito que vocês conseguem perceber o porquê, é que foi difícil. Porque eu poderia... É uma linha muito tênue entre eu colocar aquilo que eu carrego como experiência e aquilo que eu tenho no meu coração e o desejo do Diego e o desejo de Deus de ser falado aqui. Então eu quero dizer para vocês que, além da inspiração do Espírito Santo, eu tive o auxílio de 2 amigos. Primeira vez que eu fiz isso, e nessas últimas semanas eu mandei mensagem para 2 pessoas para que eles me ajudassem nisso. Falei: cara, eu estou com uma missão, o pastor me autorizou, pediu que eu fizesse dessa forma. E apesar de eu ter muita coisa no coração, eu quero ouvir a sua opinião. E essa mensagem ela só é possível porque o Espírito Santo inspirou. E por conta do pastor Antônio Carlos, o AC, que é um amigo já de muito tempo. E muitas das experiências que eu tenho vivido hoje, ele também vive. Recentemente nós tivemos um café e foi incrível que nós usávamos as mesmas palavras para definir o tempo que nós estamos vivendo. Então, AC, um abraço, um beijo para você, para toda a família. E a segunda pessoa foi o Jackson Augusto. O Jackson Augusto, ele é o idealizador do perfil Afrocrente no Instagram. O Jackson, ele também é integrante do MNE, que é o Movimento Negro Evangélico.
Se você não conhece, eu incentivo você a, depois que terminar aqui a palavra, pegar o seu celular, ir lá no Instagram e procurar Afrocrente. Além disso, procurar também o MNE, que é o Movimento Negro Evangélico. Lá você vai ter muito conteúdo, onde você vai conseguir, talvez, entender algumas coisas. Então eu confesso que diante de tudo isso, talvez essa é a primeira vez. A Lana sempre pergunta se eu fico nervoso na hora de ministrar a palavra. Eu sempre digo que eu fico muito nervoso antes de ministrar. Mas quando eu estou aqui, parece que a minha adrenalina baixa e eu faço aquilo que eu entendo da parte de Deus para fazer. E eu quero confessar para vocês que essa é a primeira vez que eu continuo nervoso, mas eu acredito que o Espírito Santo vai dirigir aqui. E eu quero pedir para você, talvez você esteja aqui e você fala assim: Diego, sendo muito sincero, eu não acredito que seja necessário nós falarmos sobre isso. Talvez você esteja com esse sentimento no seu coração. Mas eu queria externar para você que a minha oração é para que você mantenha a sua mente aberta. A sua mente aberta para aquilo que Deus vai fazer aqui. Se você é como eu, você entende que toda vez que nós estamos na igreja e nós ouvimos a palavra de Deus, ou nós somos expostos à palavra de Deus, Deus deseja transformar algo em nós. E Ele transforma até aquilo que nós não sabemos que precisava ser transformado. Porque nós não conseguimos nos enxergar como Ele nos enxerga. A Bíblia diz que Ele esquadrinha o nosso coração, Ele conhece a nossa mente, mais do que nós mesmos. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Está falando que nós somos enganosos. Quando nós acreditamos em nós, nós estamos sendo enganados. Então eu creio e eu espero que você esteja com esse sentimento hoje, com o coração aberto para que a semente da palavra de Deus caia no seu coração e para que ela possa frutificar. Talvez você não se encaixe em muitas coisas que vai ser dito aqui, mas eu tenho certeza que você conhece alguém e você começa a partir de então se tornar responsável por pegar essa semente e compartilhar essa semente em outros lugares, amém? Não é possível a gente falar sobre Dia da Consciência Negra ou começar tudo isso aqui sem a gente tentar entender um pouquinho o que é a negritude no Brasil. E já já nós vamos ir para a palavra e você vai entender o que Deus está querendo fazer nessa noite. Esses são dados recentes, né? Dia 31/7/2022, os dados do IBGE mostram que 56% da população brasileira é negra. Ou seja, mais da metade da população brasileira é composta de pessoas negras. A população autodeclarada preta cresceu mais de 30% no Brasil nos últimos 10 anos. E segundo alguns pesquisadores, esse crescimento tem uma ligação direta à autoestima do negro e do auto-reconhecimento como negro. E aí eles fazem todo um discurso tentando fazer entender de que as pessoas hoje, ou um número maior de pessoas se autodeclaram negras, porque existe um crescimento da autoestima. Ou seja, há 10 anos atrás, as pessoas não tinham autoestima para se autodeclararem negras. Então qualquer pessoa que tivesse um pouco de fator de passabilidade, ou que fosse um pouco mais claro, ou que tivesse o cabelo menos crespo, ou que tivesse o nariz um pouco mais fino, tentaria se encaixar num lugar de não negro. Então eles acreditam que pela pesquisa esse crescimento se dá ao crescimento também da autoestima e dessa necessidade de se auto-reconhecer negro. O Brasil tem a maior população negra fora da África. É a segunda maior do planeta. A Nigéria, com uma população estimada de 85 milhões, é o único país do mundo com uma população negra maior que a brasileira. Nós somos quase que uma extensão da África. O Brasil, onde mais de 50% da população se identifica como pretos ou pardos, é a nação com a maior desigualdade, em comparação com posições ocupadas por brancos. Só 4,7% dos cargos executivos das 500 maiores empresas do país são preenchidos por negros, enquanto eles representam 75% dos mortos pela polícia e 62% dos presos. Não é por acaso que a pandemia da Covid-19 matou 55% dos negros e dos brancos e dos negros e 38% dos brancos que foram internados. Fazem parte dessa estrutura racista as péssimas condições sanitárias dos bairros mais pobres, onde a concentração maior é de negros no nosso país. Talvez você olhe para tudo isso que eu estou falando e fale: Diego, eu entendo isso. Que pena, é muito triste a gente encarar tudo isso, mas isso não nos atinge como igreja.
Eu queria dizer para você que talvez esse seja um dos nossos maiores erros. É nós não reconhecermos que isso também nos atinge. Porque eu e você somos cidadãos e vivemos uma vida fora dessas quatro paredes. Nós somos igreja, na verdade, fora dessas quatro paredes. Então toda essa realidade nos atinge também. Vou citar um exemplo dentro do ambiente eclesiástico. Para os irmãos que não sabem, eu juntamente com muitos dos irmãos que estão aqui, vieram ao meu convite aqui, nós fazemos parte de um musical chamado Rua Azusa, um musical. O Rua Azusa musical conta, ou é, um movimento que aconteceu em 1906, liderado por um pastor negro, praticamente cego, William Joseph Seymour, ele buscava o Espírito Santo e ele entendia que os dons do Espírito eram para este momento e que eles eram uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Então ele começou a pregar sobre isso, e você pode pesquisar na internet, você vai encontrar muitas informações sobre ele. Mas para você que acha que essa realidade não alcança esse ambiente nosso, que é o ambiente eclesiástico, apesar de já se passarem 100 anos, em 1906, William Joseph Seymour tentou se matricular numa faculdade teológica, numa escola bíblica, e ele conseguiu se matricular, mas ele precisava acompanhar as aulas do lado de fora da sala, porque os lugares dentro da sala eram somente para brancos. E eu quero que você, meu irmão branco que está aqui nesta noite, ao usar o termo branco ou negro, não tem nada além do que ele realmente significa. Amém? Quero que você entenda isso. Mas William Joseph Seymour, um dos homens mais importantes do pentecostalismo nos últimos 100 anos, precisou assistir às suas aulas numa escola bíblica do lado de fora, porque dentro da sala só podiam ficar brancos. Ele foi o primeiro homem negro a liderar brancos e negros 20 anos antes de Malcolm X e de Martin Luther King. Então antes já existia um homem de Deus, pastor, crente, cheio do Espírito Santo, que estava ali liderando pessoas e que acreditava que na presença de Deus essas diferenças raciais caíam por terra e ali as pessoas todas podiam ser uma só diante de Deus. Se eu convidasse alguns dos meus irmãos negros hoje para contar as suas histórias de vida aqui, eles provavelmente gastariam um certo tempo contando as suas marcas de dor que o racismo causou. E infelizmente algumas dessas histórias têm a ver com esse ambiente eclesiástico em que nós estamos agora. Eu não estou usando o termo igreja para que você não relacione isso a este lugar, mas a nossa estrutura de igreja, que também carrega essas marcas. A Ku Klux Klan nos Estados Unidos ganhou força por receber apoio de muitas igrejas batistas no sul do país. E eu quero que em nome de Jesus você aperte os cintos, porque Deus está querendo fazer algo no nosso coração. Está querendo transformar a nossa estrutura. E Deus sempre contou com os seus filhos. Deus sempre contou com os seus filhos. Ele sempre contou com pessoas que entendiam a realidade, se submetiam a Ele, se arrependiam de seus pecados, e aí então submissos a eles assumiam o compromisso de participarem daquilo que Ele estava fazendo em transformar aquela realidade. Então Deus está nos convidando. Essa não é uma tarefa de brancos, essa não é uma tarefa só dos negros, essa é uma tarefa do corpo de Cristo, que é colorido, brancos, negros, amarelos, pardos e de todas as cores, amém? Essa é a diversidade do corpo de Cristo. Deus nos fez assim, e Ele está nos convidando para que essa realidade seja alterada, e este poder Ele está derramando sobre a igreja de Cristo. E por isso então, quando eu pensei num tema para que a gente pudesse fazer uma arte, eu pensei então em acolhimento, perdão e reconciliação. Acolhimento, já entrando no primeiro ponto, nós não vamos demorar, você vai sair daqui com tempo de comprar uma pizza para o seu irmão. E eu deixo a dica aqui, é profético, querido. O acolhimento é de que Deus... Esse primeiro ponto do acolhimento é de que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34 e 35 diz assim: Então Pedro começou a falar:
agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Assim como Deus não trata as pessoas com parcialidade, nós como seus filhos devemos fazer o mesmo. É necessário existir intencionalidade no nosso acolhimento das pessoas. Recentemente, em uma conversa sobre essa questão racial com algumas pessoas, nós começamos a falar sobre essa questão dos acessos. Mais tarde eu vou falar sobre alguns privilégios, mas pessoas que têm privilégio e que são do corpo de Cristo e que entendem que o nosso papel é promover justiça, precisam ser intencionais em promover esses acessos a pessoas que têm menos acesso. E incluindo nessas pessoas nós temos a comunidade negra no Brasil. Recentemente eu fui dar uma entrevista num podcast e nós estávamos falando sobre música e arte. E nós começamos a falar sobre isso, e então nós falamos sobre igreja, e aí nós começamos a falar sobre raça, sobre negritude, e começamos a conversar sobre aquilo e tal, e aí nós começamos a fazer uma conta, e nós começamos a levantar quantos pastores ou líderes religiosos nós temos no nosso país, que são expoentes e que são famosos, que estão nesse lugar de destaque, e nós começamos a citar pelo menos uns 20. Eu lembro que na van, isso foi em Bauru, eu estava no caminho com os meninos conversando, o Felipe estava junto. A gente foi conversando, contamos 15, no podcast nós contamos 20. E desses 20, somente 2 pastores eram negros e estavam em posição de destaque. E aí nós precisamos, eu lembro que no podcast eu disse o seguinte: nós precisamos encarar ou uma realidade ou outra. Ou a realidade de que nós não temos líderes negros capacitados que pudessem estar nesses lugares de destaque, que é o que eu não acredito, e eu espero que você também não acredite. E a outra realidade é nós entendermos que, por alguma razão, uma seleção está sendo feita. Mas quando nós olhamos para o reino de Deus, para a vontade de Deus, nós vemos que a intenção de Deus é que essa seleção não seja feita. E de que todas as pessoas tenham acesso às coisas. De que todas as pessoas tenham portas abertas às coisas. E a igreja é responsável, de alguma forma, por promover esse acesso. Eu e você somos chamados a promover a justiça de Deus na terra. Você consegue entender isso? E isso passa por nós, como igreja, promovermos acesso a todas as pessoas, sem distinção de cor e de classe social. Você entende isso? Então Deus está, a partir do momento que você entende isso, você se torna comigo, compromissado a fazer parte dessa modificação. Mesmo que isso seja incômodo. E eu quero dizer para você que eu entendo. Talvez seja incômodo, assim como é incômodo para mim utilizar o púlpito nesta noite para falar sobre isso. Mas muitas vezes o nosso crescimento ele vem do incômodo. Nós vencemos barreiras por conta do incômodo. Um dia você se incomodou por ganhar um salário e acreditar que você poderia ganhar mais. E este incômodo provocou você a fazer um curso, provocou você a dar mais no seu trabalho, provocou você a ficar lá até mais tarde. Ou seja, o incômodo provocou você e levou você a um crescimento. Deus está fazendo isso conosco hoje. Deus não tem interesse no nosso conforto. Antes do conforto, Ele tem interesse no nosso crescimento. Eu como pai, se você é pai, você está entendendo isso. Você não quer, e se você está interessado só com o conforto do seu filho, irmão, eu tenho uma notícia para te dar. Você está com problema. Porque quando a gente só se preocupa com o conforto, a gente não vê crescimento acontecendo. Tem dias que a Dandara não quer ir para a escola. E se eu olhasse só para o conforto dela e falar: filha, fica dormindo hoje. Não vai para a escola, você está tão cansada. Só que não. Pai, eu estou tão cansado. É assim a vida, filha. A gente está muito cansado, mas tem que fazer.
Hoje eu acordei um pouco me sentindo meio mal, e ela também estava. E aí a Lana chegou, e aí eu precisava ir no mercado, né? Coisas que nós fazemos, né? A vida adulta é assim, a gente vai no mercado, a gente faz compra, a gente compra as coisas. E mesmo me sentindo muito mal, eu falei, não, eu vou no mercado. A Dandara falou, mãe, mas o pai está tão mal. E aí eu aproveitei, porque ela também estava mal, e eu acho que ela estava usando de desculpa. Eu falei, é assim mesmo, eu estou mal, mas eu tenho que ir no mercado, dá licença, tenho que fazer as coisas. Às vezes a gente vai precisar fazer coisas que a gente não quer, ouvir também. E é isso que vai provocar em nós um crescimento. Deus não faz acepção de pessoas. Nós, como seus filhos, devemos seguir o seu exemplo. Se você, por qualquer razão que seja, está aqui hoje, em algum momento já fez acepção de pessoas, tratou pessoas com parcialidade, eu oro para que o Espírito Santo de Deus, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, trabalhe no seu coração e na sua mente agora. Nós precisamos sair daqui diferente. Nós precisamos sair daqui diferente para que o dia 20 de novembro, para que não aconteça de nós precisarmos esperar mais um ano. Eu falei isso recentemente e comentei isso com algumas pessoas. Quando nós falamos de questões raciais na igreja, hoje nós estamos numa moda. E negro, nós estamos na moda. Então todo comercial agora tem. Todo lugar que você vai tem. Só que nós esquecemos muito rápido. Porque hoje é dia 20 de novembro, daqui 10 dias acabou novembro, começa dezembro, e você pensa no Natal, nas festas de final de ano, e todo esse trabalho de consciência negra vai embora. E a gente não vai mais falar sobre isso. Porque talvez para nós esse dia virou só mais um check na agenda. Fizemos o que está aqui. Qual que é a próxima pauta? E a gente esquece de que o nosso irmão, esse irmão que está sentado do seu lado, negro hoje, ele não vai ser negro só nesse mês de novembro. E de que tudo aquilo que impacta a vida dele nesse mês de novembro, já está impactando ele há 30, 20, 40 anos. E eu queria fazer só um adendo nisso, para que você entendesse. A gente não vai gastar esse tempo todo aqui só falando isso. A ideia não é que você se sinta mal, mas a ideia é que nós cresçamos. No ano passado nós fizemos aqui na igreja, nós tivemos um tempo onde esse mesmo vídeo que passou aqui na abertura do culto, vocês que estavam aqui ou acompanharam pela internet, viram, nós passamos isso, e eu tive a oportunidade de orar nos 3 cultos contra o racismo, e para que Deus curasse as marcas que os meus irmãos negros carregam no seu coração e na sua mente. Quando terminou o culto, no culto das 10h30, eu desci, eu e a Merícia, e nós estávamos nos organizando para ir embora, e uma senhora me parou. Eu não sei qual é a idade dela, mas essa senhora negra, primeiro que foi muito legal, porque era um dia de batismo, e tinha um monte de gente que não era crente, que estava aqui porque veio alguém. Na hora que eu cruzei ali, um irmão de Black Power olhou para mim e fez assim, eu já achei que eu ia apanhar, né? Ele só levantou, ele estava no meio, num corredor, acho que aquele ali, e eu passando do outro lado. Ele só levantou e fez assim para mim, e balançou a cabeça, assim, ó. E aí eu falei, é isso aí e tal. E a gente saiu. Na hora que saiu, eu encontrei uma irmã. E aí essa irmã falou assim para mim, eu quero agradecer você. Quero agradecer vocês, porque em 46 anos em que eu sou evangélica, nunca eu ouvi isso sendo dito de púlpito na igreja. Em 46 anos. Ela não se tornou negra de um dia para o outro. E em 46 anos, ela nunca, eu quero que você entenda bem, ela nunca tinha ouvido uma mensagem de confronto ao racismo dentro da igreja. Em 46 anos. E mesmo descontente com algumas coisas, isso encheu o nosso coração de esperança. Porque se isso estava tocando aquela mulher já com mais de 46 anos pelo menos, isso talvez nos dava a esperança de que nós poderíamos deixar um futuro melhor para os nossos filhos e para os que estão vindo. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que este ambiente, que é o ambiente da família de Deus, precisa ser um ambiente acolhedor. Um ambiente onde não existe diferença, onde negros e brancos estão no mesmo lugar, têm acesso às mesmas coisas e podem tudo na presença de Deus. A segunda coisa que nós precisamos entender é que precisa existir perdão. Mas para isso nós precisamos reconhecer o pecado do racismo. Eu queria que você acompanhasse Marcos 2,17, diz assim:
Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. E com isso eu quero convidar você para que nós possamos caminhar para esse lugar de perdão e de reconciliação. Nós precisamos reconhecer as nossas falhas. Quando Jesus fala que Ele não veio para... não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ele não está... o contexto desse texto é porque Jesus estava andando com pecadores. E os religiosos da época falaram assim: se Ele fosse mesmo Filho de Deus, Ele não estava andando com pecador, Ele estava andando com a gente, porque a gente é bom. E aí Jesus fala: eu não vim para aqueles que têm saúde, mas para os que estão doentes. Ele não está falando que alguém tinha saúde, Ele só está falando que tinham aqueles que reconheciam que eram doentes. Porque você só pode ser tratado de uma doença quando você reconhece que ela está lá. Enquanto você não reconhece, pode aplaudir ao Senhor. Enquanto você não reconhece que aquela doença ou que aquela enfermidade, que aquilo está lá, você está incapacitado de ser curado. Ou pelo menos de procurar ajuda. Nós precisamos reconhecer que isso acontece. Recentemente, e quando nós precisamos, eu quero que você entenda isso, não, em momento algum isso é para parecer uma aula, mas o racismo no Brasil especificamente, ele trabalha de duas maneiras. Ele acontece de uma maneira explícita. E qual é a maneira explícita? É quando alguém ofende uma outra pessoa pela cor da pele, diretamente, ou usa um termo de maneira pejorativa. O seu neguinho, pejorativo, que às vezes a gente fala entre a gente assim, mas pejorativo. Isso é explícito. Mas tem algo que acontece que é implícito, e esse é o mais perigoso. O meu pai, que faleceu ano passado, ele tinha um problema cardíaco. Só que o médico falou para ele assim: ó, é muito perigoso a maneira com que os sintomas que você tem. Porque, ou melhor, é muito perigoso a maneira que essa doença age em você especificamente. Porque ela não dá indícios. Ela é silenciosa. E quando ela aparece, você já está passando mal, já tem que ir para o hospital para tomar para que os médicos tomem alguma providência. E foi assim que meu pai teve um infarto há mais de 15 anos atrás. Ele não estava sentindo nada. Do nada ele sentiu um negócio, um mal-estar, e foi para o hospital. Ele teve um infarto. Ele não teve nada, ele só teve quando já estava infartando. E o médico falou: assim é mais perigoso, porque quando dá sinal, a gente já consegue tratar. Quando você começa um negócio, um mal, você já sabe que alguma coisa está acontecendo. Muitas vezes o racismo dentro da igreja acontece desse jeito. Ele é sorrateiro e silencioso. Ele se manifesta quando, às vezes, a gente faz um comentário que a gente acha que não é racista, sobre o cabelo do nosso irmão, ou que tem o cabelo crespo, ou que tem o nariz mais largo. Ah, mas é uma brincadeira. É só uma brincadeira. E é só numa brincadeira que muitos dos nossos irmãos dentro da igreja estão amargurados e estão machucados. Porque nós não queremos admitir que isso está lá minando a nossa comunhão e minando o projeto de Deus para a unidade do corpo de Cristo. Nós precisamos reconhecer que isso acontece. Eu queria ler com você também ainda sobre isso, Tiago 2, 1 e depois versículo 8 e versículo 9. Diz assim: meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se mostram favorecimento a algumas pessoas? Eu vou ler de novo esse versículo. Meus irmãos, como vocês podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus, se mostram favorecimento a algumas pessoas? Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme as Escrituras. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas, se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. O Senhor deseja
completar isso, tudo que nós estamos fazendo hoje aqui. Mas nós precisamos reconhecer a nossa falha. E eu queria que você, agora onde você está, você abaixasse sua cabeça. Eu quero orar já com você agora. Senhor, nós nos colocamos aqui, brancos e negros, diante do Senhor, porque para o Senhor não tem diferença, nós sabemos disso. Mas nós queremos agora neste momento, ó Pai, orar mais uma vez para que o Teu Santo Espírito faça a Tua vontade neste lugar, ó Pai. Para que o Senhor confronte o nosso coração, ó Pai. Para que o Senhor tire de nós, ó Pai, esse pecado que às vezes corre, ó Pai, de maneira silenciosa no nosso meio. Nós muitas vezes denunciamos, ó Pai, os pecados que são aparentes, ou pecados que nós consideramos grandes, mas permitimos que alguns continuem trilhando a nossa vida, ó Pai, continuem nos enredando, e nós queremos, ó Pai, pedir para que o Senhor venha sobre nós nesta noite, para que o Senhor transforme o nosso coração, para que o Senhor transforme a nossa mente, ó Pai, para que haja uma transformação da nossa mente, ó Pai, e que isso possa ser quebrado no nome de Jesus. Nós queremos reconhecer as nossas falhas, ó Pai, como corpo de Cristo, ó Pai. Nós queremos reconhecer, ó Pai, que temos falhado, ó Pai. Nós queremos nos colocar diante de Ti, ó Pai, e pedir para que o Senhor venha e faça a obra completa em nós, ó Pai. Ó Senhor, o Senhor nos chamou para que nós estivéssemos, ó Pai, do lado da justiça, ó Pai, ou lutando por justiça, do lado dos menos favorecidos, ó Pai, e muitas vezes nós temos permitido que essas coisas caminhem no nosso meio, ó Pai. Mas nesta noite, ó Pai, eu juntamente com alguns irmãos nos levantamos, ó Pai, pois nós cremos que o Senhor está querendo transformação, Senhor, e nós cremos que o Senhor deseja que essa transformação que vai acontecer aqui, que vai começar aqui, vai se espalhar pelos nossos ambientes de influência, ó Pai, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja na faculdade, seja no grupo de amigos, ó Pai, do futebol, ou em qualquer outro lugar, ó Pai. Nós cremos que aquilo que o Senhor está começando nesta noite, ó Pai, terá continuidade. Nós estamos carregando essa semente, ó Pai, reconhecendo a nossa falha, ó Pai, e pedindo perdão diante do Senhor, ó Pai, pedindo para que o Senhor venha e retire de nós, ó Pai, toda essa amargura, ó Pai, e aquilo também, ó Pai, que nós não conseguimos enxergar. Vem com Teu poder, Senhor, e transforma-nos em nome de Jesus. O terceiro ponto, já caminhando para o final, é a reconciliação. O desejo de Deus por unidade. Efésios 2,14 diz assim: porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Gálatas 3, 26 e 28 diz assim: pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentil, escravo, livre, homem, mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Deus tem um projeto para nós, como igreja. E o projeto de Deus é que nós, como igreja, vivamos em unidade. No reino de Deus, as nossas diferenças não nos separam. No reino de Deus, as nossas diferenças nos tornam um. São elas que fazem com que nós nos completemos. Você consegue entender isso? De que o projeto de Deus é de que nós vivamos em unidade. Recentemente eu fui perguntado, recentemente não, há cerca de um ano, eu fui perguntado assim: Diego, você acredita numa igreja multirracial? E eu falei, do ponto de vista do evangelho, sim. Mas se nós não mudarmos as estruturas, normalmente isso significa o embranquecimento de todas as outras culturas. É o indígena que deixa de ser indígena. É o negro que deixa de ser negro. É o amarelo que tem que deixar de ser amarelo para poder se encaixar. E isso não é o propósito de Deus. Nós não vamos olhar para a Bíblia e enxergar o propósito de Deus assim. Quando nós olhamos para Apocalipse, nós vamos ver vários textos onde o apóstolo João
nas suas visões, via povos de todas as nações, tribos e raças. Eu não sei se você entendeu isso. Na visão sobre o futuro, João, ao contemplar o céu e tudo aquilo que ele estava vendo, ele via diante de Deus pessoas de todos os povos, tribos e nações. Se você acha que nós vamos chegar no céu e quando a Bíblia fala que nós teremos um novo corpo, significa que nós teremos todos iguais, você está enganado. Deus nos fez assim. Deus nos fez diferentes. E é nessa diferença, são nessas diferenças que Ele trabalha e que Ele nos molda para que nós possamos viver em unidade como igreja de Cristo. É eu entendendo que o outro fala de um jeito diferente. É eu entendendo que o outro fala alto e eu falo baixo. É entendendo que o outro não consegue não dançar e eu consigo adorar só levantando uma mão. É entender que o outro gosta de cantar cheio de firula e eu não gosto. É entender que o outro quando canta gosta de cantar as notas agudas e eu prefiro cantar. É assim que é o corpo de Cristo. São pessoas diferentes, fazendo coisas diferentes, com uma cultura diferente, em unidade, no mesmo propósito, pelo mesmo reino, vivendo para o mesmo Deus. De uma maneira ainda, talvez um pouco mais esperançosa hoje, eu acredito que nós podemos ser uma igreja cristã multirracial, porque eu entendo que esse é o plano de Deus. E ao mesmo tempo nós podemos preservar os nossos aspectos culturais. E em breve, creio eu que nós, nas nossas igrejas, nós teremos, nos nossos momentos de adoração, nós teremos pessoas que valorizam a sua cultura africana dançando, como os negros ancestrais faziam em louvor a Deus. Assim como teremos pessoas cantando música lírica em louvor a Deus. Assim como teremos pessoas de todas as etnias, de todos os povos, celebrando e adorando ao Senhor. Eu creio nisso, porque essa é a vontade de Deus. E eu não queria que ficasse, porque nós crentes, não sei se você é crente assim como eu, ou como a maioria, nós temos uma mania de nós espiritualizarmos tudo. E tudo, a gente leva tudo para o espiritual. Mas não que não seja espiritual, mas a gente tira a nossa responsabilidade prática das coisas, porque é espiritual. Eu li uma matéria essa semana, enquanto eu preparava aqui, e um pastor, ao escrever esse texto para essa revista falando sobre racismo, ele fala assim: chegou um momento onde nós precisamos fazer mais que orar. Quer dizer que orar não é o suficiente? Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu só estou querendo dizer que nós precisamos sair do campo onde a gente espiritualiza tudo e a gente não assume responsabilidade. Nós precisamos orar e agir e tomar ações práticas para que essa realidade seja transformada. E aí eu lembro e eu coloquei aqui: e agora? Diante de tudo que a gente falou, e agora? Qual é o meu papel para que haja mudança? Eu quero colocar 6 coisas que, se você quiser anotar essas 6 coisas que você pode fazer para que essa realidade mude a partir de hoje, aqui vão algumas delas. A primeira delas é: procure informações. É preciso entender a realidade, a história das etnias e as suas diferenças. Olhar para quem está ao seu lado, pesquisar a história das culturas, dos povos, conversar e principalmente escutar pessoas que não têm a mesma etnia que a sua. Segundo, não seja indiferente ao racismo. Ajude uma pessoa que é vítima de racismo. Vale dar um abraço ou apenas ficar próximo, para ela saber que ela não está sozinha. Terceiro, reconheça os seus privilégios. Você sabe quais são os seus privilégios em relação às pessoas de etnias diferentes da sua? Para reconhecê-los, veja a dificuldade dos negros, indígenas e amarelos, e compare com essas situações acontecem com você. Assim fica mais fácil de pensar em soluções práticas para diminuir o racismo. Quarto, crie laços de solidariedade antirracista. Se você não é uma das pessoas oprimidas e estereotipadas, lembre-se de que outras raças também são alvo do racismo.
Quinto, incentive pessoas a serem anti-racismo. Se você é branco, não tenha vergonha ou medo de falar sobre racismo com outras pessoas brancas. Vale dar um toque para aquele familiar, amigo ou até desconhecido. Sexto, ore para que o racismo seja denunciado e quebrado em todas as nossas estruturas. Para a gente finalizar, eu falei do Rua Azusa, e tem um texto que o Rafa dá. O Rafa está aqui, ali, o Rafa. Na verdade tem uma galera do Rua Azusa, o Thales está aqui, um dos protagonistas, Nayara, Bruna Porto, Marçal, tem uma galera aqui. Vocês podem louvar o Senhor pela vida deles? E tem um texto que o Rafael dá, que é um dos momentos na peça em que a gente está de frente para o público. E apesar da direção ser de que a gente não quebre a quarta parede, é um dos poucos momentos em que eu posso olhar para as reações das pessoas que estão assentadas assistindo o espetáculo. E o texto dele é assim. Eu cresci ouvindo, na peça, eu não posso dar muito spoiler porque eu quero que vocês vão assistir. O que eu falo? Ele é um dos personagens brancos lá e tal, enfim. Diz assim, ó: cresci ouvindo a minha avó dizer que negros eram sujos, que eram inferiores. Não entendia por que ela dizia isso, mas me acostumei. Um dia, ainda criança, levei meus amigos para jogar em casa. Meu melhor amigo era negro e minha mãe ficou revoltada. Me chamou no canto e disse: nunca mais traga esse neguinho aqui em casa, porque ele vai roubar alguma coisa nossa. A gente cresce com frases estruturando um racismo dentro da nossa mente. Preto parado é suspeito, correndo é ladrão. A gente cresce rindo disso, ouvindo: olha que serviço mal feito, só pode ser serviço de preto. Quantas vezes a gente vê uma mulher negra linda e pensa: nossa, ela tem traços finos, parece até uma branca. Está tudo enraizado na nossa mente. De repente, tudo vem à tona com palavras erradas que aprendemos. Ela é morena, moreninha, quando a gente quer amenizar a cor de alguém. Associamos o negro sempre com algo ruim. Lista negra, ovelha negra, cor do pecado, humor negro, denegrir a imagem. E aí então, ele naquele momento é o momento onde ele está se arrependendo. E ele olha para nós na peça, que estamos ali, somos a igreja de 1906, que é um livro que ele está lendo, muito spoiler. Eu nunca vou sentir na pele o que vocês sentiram ou sentem. Meus antepassados não sentiram as dores que vocês sentiram. Me perdoem. Peço perdão por toda a minha geração. Sei que isso não basta, mas reconheço que preciso me curar de mim. Esse é o texto que ele dá. E sabe que, como eu falei, eu estou sempre naquele momento olhando, e eu começo a olhar as reações das pessoas enquanto ele vai dando esse texto. E a gente consegue observar todos os tipos de reações. O que sempre me arrebenta é quando eu vejo uma senhora ou um senhor negro mais velho, e a gente consegue perceber que ele está chorando. E eu fico imaginando tudo aquilo que ele já ouviu durante a sua história. Isso sempre acaba comigo. Eu fico imaginando onde estavam os William Seymours na época dele, que talvez lutariam contra isso, e que talvez ele não carregaria tanta dor quanto ele carregou. E talvez esperou 60 anos da vida dele para encontrar uma mensagem de acolhimento e que o fizesse se enxergar como alguém que é criado por Deus, filho de Deus. Ao mesmo tempo eu vejo pessoas com várias reações, e é muito nítido você perceber na reação das pessoas, aquelas que estão sendo tocadas por aquela mensagem e que com certeza sairão dali de maneira transformada, assim como é muito nítido pessoas também que não conseguem aceitar que isso é uma realidade, e as pessoas começam a se coçar nas cadeiras, as pessoas começam a se mexer e mexe no bolso e mexe no celular e toda vez que essa cena especificamente acaba,
vem um outro texto. E o texto finaliza falando que após muitos anos da Rua Azusa, do movimento da Rua Azusa, a maldade contra os negros ainda acontece em muitos lugares. E vem para nós uma mensagem de esperança na sequência, onde o texto da peça diz assim: mas as nossas lágrimas e as nossas orações não cessarão, pois nós cremos e sabemos que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia do Senhor. Diante disso, eu queria orar com você. Orar para que hoje, eu não sei quantas pessoas tem aqui hoje, mas se, sei lá, metade das pessoas que estiverem aqui hoje saírem daqui encorajadas a mudar essa realidade, nós já teremos um grande ganho. Não para uma causa, não é sobre a causa negra, não é sobre a causa, não, é sobre o reino de Deus. É sobre um Deus que não separa as pessoas por cor ou por classe social. É sobre um povo que admite quando tem falhado, reconhece isso, se arrepende e volta para o lugar onde é o propósito de Deus para elas. É sobre um povo que deseja reconciliação e acredita no corpo de Cristo que vive em unidade. E eu queria que você abaixasse sua cabeça. Nós vamos encerrar esse momento. Senhor, nós estamos diante de Ti, Pai. O Senhor sabe como para mim nesta noite, o Senhor viu todo o processo. E não só o processo dessa semana, Pai. O processo dos últimos anos que o Senhor tem desenvolvido, trabalhado no meu coração, ó Pai. E eu entendo que o Senhor proporcionou essa noite, ó Pai. Proporcionou a abertura para que nós pudéssemos falar sobre isso. A abertura para que nós pudéssemos ministrar à igreja de Cristo sobre isso. Que ela pudesse enxergar que isso é uma realidade, que tem afetado o seu corpo. Nós entendemos que não é sobre uma causa, Senhor, de um grupo, mas é sobre a causa do Teu reino. E nós queremos, ó Pai, nos comprometer com o Senhor nesta noite. Nós queremos nos comprometer nesta noite, Senhor, a fazer todo o nosso possível para que haja mudança, para que haja transformação, Senhor. E nós como igreja, nós entendemos que nós temos essa autoridade, que o Senhor deu essa autoridade para nós, ó Pai. E nós queremos fazer uso desta autoridade, ó Pai. Da mesma forma, Senhor, eu quero orar pelos meus irmãos negros que durante o longo da sua vida se sentiram tão machucados. Eu queria que a igreja continuasse de olhos fechados. Eu queria que você que está aqui, que é negro, e que você já se sentiu vítima do racismo, acho que é difícil falar alguém que não se sentiu, que você se colocasse de pé agora. Eu quero orar por você nesta noite. Eu queria que você se colocasse de pé. Se você em algum momento se sentiu vítima do racismo, você, meu irmão negro, que você ficasse de pé nesse lugar. Amém. Senhor, eu quero que a minha oração agora é sobre esses meus irmãos, Pai, que talvez ainda carreguem no seu coração algumas marcas, Senhor. Algumas marcas que a maldade do homem causou no coração deles, ó Pai. E eu sei que é só o Senhor quem pode fazer. Eu sei que é só o Senhor quem pode arrancar essa marca, ó Pai. Arrancar talvez a mágoa, Senhor. Eu não sei em que situação cada um deles está, mas eu oro nesta noite para que com Teu Santo Espírito o Senhor venha sobre eles. Para que o Senhor venha, ó Pai, como um abraço, ó Pai. Para que o Senhor venha com o seu amor sobre eles, que eles entendam, ó Pai, o quanto eles são amados pelo Senhor, ó Pai. O quanto o Senhor os fez desta forma. Foi o Senhor quem os fez. Eles são criatura, eles são feitura sua, Deus. Ó Deus, muitos falam de que eles são, seja lá o que falam, mas nós sabemos, ó Pai, que nós somos feitura sua. Foi o Senhor que nos criou assim, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro para que toda raiz de amargura seja quebrada em nome de Jesus, ó Pai. Eu oro, ó Pai, para que toda ferida seja curada em nome de Jesus, ó Pai. Para que toda ferida seja curada, Senhor.
Oro, ó Pai, para que o Senhor também trabalhe, ó Pai, no coração dos seus filhos, para que eles possam perdoar aqueles que um dia ofenderam. Eu digo isso, ó Pai, sabendo que não é fácil, mas eu sei que o Senhor pode, ó Pai. Eu sei que o Senhor pode fazer, ó Pai. Então, em nome de Jesus, que haja cura, que eles se sintam libertos de toda essa opressão, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai. No nome de Jesus, que eles sejam restaurados do Senhor, ó Pai, renovados, ó Pai, e que nesta noite eles saiam daqui com uma força renovada para continuar, ó Pai, trilhando aquilo que o Senhor os chamou para viver, ó Pai, com toda a sua individualidade, com toda a sua especificidade, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Restaura os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Eu queria que todo mundo ficasse de pé agora, em nome de Jesus. Talvez você está aqui e é a primeira vez que você vem numa igreja evangélica. E eu não sei qual é a situação que você chegou aqui, mas eu queria que você entendesse que, a despeito de nós estarmos falando especificamente sobre racismo ou contra o racismo nesta noite, você precisa entender que este Deus que combate o racismo é um Deus que aceita todas as pessoas, que ama todas as pessoas. E Ele deseja derramar esse amor para você. Talvez você se sinta um excluído na sociedade por outra coisa. Talvez pela sua história, pelo seu passado, por aquilo que você já viveu, pelas palavras de condenação que foram lançadas sobre você. E eu quero dizer para você que Deus não te enxerga assim. Que Deus tem uma história diferente para você. E talvez você nunca entrou na igreja. Talvez é a primeira vez que você está numa igreja evangélica e você não está entendendo nada. Mas talvez hoje seja o dia que Deus marcou para transformar a sua história. E se tem alguém aqui hoje que deseja entregar a vida para Jesus, que entende que esse Deus é o Deus que aceita todas as pessoas, que não faz distinção das pessoas, e deseja entregar a sua vida para Jesus nesta noite, eu queria que você levantasse a mão no lugar que você está. A igreja continua de olhos fechados. Não sei se os irmãos estiverem vendo alguém. Se você estiver aqui e deseja entregar a sua vida para Jesus nesta noite, não é para uma religião, não é para uma causa humana, mas é fazer parte deste reino, fazer parte desta família de Cristo. Você que está acompanhando pela internet, se você hoje deseja entregar sua vida para Jesus, é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, e alguém aqui da igreja vai entrar em contato com você. Até mesmo se você, diante de tudo que você ouviu aqui hoje, Deus falou com você especificamente, eu queria que você acessasse também esse QR Code, porque alguém daqui vai entrar em contato com você e vai dar continuidade a tudo aquilo que Deus começou com você nesta noite. Amém? Eu queria fazer mais uma oração, o louvor vai ministrar. E a minha oração neste momento é para que tudo aquilo que foi dito aqui não ficasse aqui, irmãos. Você agora é responsável comigo de espalhar essa semente. Amém? Quantos entendem isso? Quantos concordam comigo? Quantos se comprometem a carregar essa semente, espalhar essa semente onde quer que... Deus está vendo, viu? A câmera filmou também, depois eu vou confirmar os nomes. Abaixa sua cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo aqui. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado por me fazer entender, ó Pai, algumas coisas que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor começou algo, ó Pai, e nós veremos, ó Pai, a repercussão disso nos próximos dias, meses e anos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é bom. Nós te louvamos, ó Pai, porque a Tua palavra ela é eficaz, ó Pai. E eu tenho certeza que ela não volta vazia, ó Pai. Tenho certeza, ó Pai, de que o Senhor está fazendo grandes coisas nesta noite, ó Pai. Obrigado por isso, ó Pai. E obrigado por nos permitir fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Senhor, obrigado por nos permitir entender o Teu propósito para nós e a enxergar o caminho que o Senhor tem para nós em unidade, no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Então eu queria orar com você, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as santas consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus hoje e para sempre. Deus abençoe você, fique com Deus.